Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. O escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro. Até os 5 anos, os meninos de família andavam nus, do mesmo modo que os moleques. Mais tarde é que vinham as roupas e solenes para distingui-os dos filhos de família. Os colégios dos jesuítas foram os grandes focos de irradiação cultural da época. Os negros e moleques foram barrados das primeiras escolas jesuíticas, mas são negros e moleques retintos, porque, a favor dos pardos, levantou-se no século XVII a voz do rei honrado Marquês das Minhas Amigo, que diz: porque as escolas de ciência devem ser igualmente comuns a todo o gênero de pessoas, sem exceção alguma. Em meados do século XIX, teria atuado poderosamente o preconceito de muitos portugueses contra os naturais do país. Preconceito ensinado pela lei portuguesa desse tempo, uma vez que os infames eram considerados por ela os que se ligassem à chamada raça desprezível dos caboclos. Preconceitos não de reinos contra coloniais, nem mesmo de brancos contra mulheres de cor, mas de senhores contra escravas e filhas de escravas. Também, as leis portuguesas e brasileiras proibiam os indivíduos com sangue de mouro ou negro de ser admitidos no sacerdócio. O sacerdócio foi, no Brasil, uma espécie de aristocracia branca, exclusivista e fechada até o século XVIII. O Marquês de Pombal, em sentido contrário, animou o casamento dos portugueses com índias. Aliás, já depois de independente o Brasil, houve padres que se recusaram a casar branco com negra, padres e juízes. Os pretos e pardos no Brasil não foram apenas companheiros dos brancos nas aulas das casas grandes e nos colégios. Houve também meninos brancos que aprenderam a ler com professores negros. Felizes dos meninos que aprenderam a ler e a escrever com professores negros, já que eles eram doces e bons. Devem ter sofrido menos que os outros alunos de padres frades, que eram professores pecuniários, mestres régios, estes, uns recinzas terríveis, sempre fungando rapé, velhos caturras de sapato de fivela e vara de vermelho na mão. Mucamas e moleques foram quase sempre aliados naturais dos filhos contra os senhores pais, e também das mulheres de 15 anos contra os senhores maridos de 40, 50, 60 e até 70 anos. Mas também houve casos de escravas enredeiras e fuxiquentas, umas delatoras e outras que, por vingança, inventaram histórias de namoro das sinhá moças ou das sinhá donas. Por isso é que, em geral, há histórias de filhas ou esposas assassinadas pelos patriarcas, que andavam sempre no enredo de escravas, mas também de frades. Por outro lado, Loureiro Couto diz: em muitas mulheres pretas e pardas falta talvez a compostura e só vejo a liberdade, e mas não negamos que sirvam de tentação. Essas são palavras que encerram um grande e indireto elogio à tentadora beleza das pretas e pardas, do que se serviria o Senhor para experimentar a firmeza dos homens brancos. Tudo isso nos leva a crer na extrema dificuldade das aventuras de amor das mulheres coloniais. O açúcar teve responsabilidade indireta pela moleza dos homens, exigindo escravos, repelindo a policultura. Não só o senhor de engenho português, também os holandeses, quando se instalaram nas plantações de cana, reconheceram a necessidade de se apoiarem no negro. Sem escravos, não se produziria açúcar. Ao sentirem aproximar a morte, pensavam os senhores nos seus bens e escravos em relação com os filhos legítimos e seus descendentes. Raro o senhor de engenho que se morreu sem deixar alforriado no testamento negros e mulatas de sua fábrica. Das uniões de escravas e brancos se teve quase sempre o elemento melhor, o mais eugênico, se os considerava livres dos inconvenientes
tanto de uma classe como de outra, e constituindo um feliz meio termo. Se atribui grande importância à prostituição das negras, mas das negras e mulatas exploradas pelos brancos. Às vezes, negrinhas de 10, 11 anos já estavam na rua se oferecendo a marinheiros. Na maior parte das casas grandes, sempre se faz questão de negros batizados, tendo-se como uma repugnância supersticiosa a pagãos ou mouros dentro da casa. No caso dos escravos constituídos cristãomente em família, à sombra das casas grandes e dos velhos engenhos, ter havido na adoção de nomes fidalgos, fazendo os pretos e mulatos, em seu esforço de ascensão social, imitarem os senhores brancos e adoptaram-lhe as formas exteriores de superioridade. No regime alimentar brasileiro, a contribuição africana afirmou-se principalmente pela introdução do azeite de dendê e da primeira malagueta, de coalho, da banana. Além disso, alguns dos pratos mais característicos brasileiros são de técnica africana: farofa, quibebe, vatapá. Dentro da extrema especialização de escravos no serviço doméstico das casas grandes, ressaltava-se sempre dois aos trabalhos da cozinha. Às vezes, negros incapazes de serviço bruto, mas sem rival no processo de quitutes e doces. Os dois pratos que maior triunfo tiveram na mesa patriarcal brasileira foram o caruru e o vatapá, feitos com íntima e especial perícia na Bahia. Não negamos que a influência africana sobre a alimentação do brasileiro necessitasse de restrições ou de corretivo no seu exagero de adobos e condimentos. Ao escravo negro se obrigou aos trabalhos mais imundos da higiene doméstica e pública dos tempos coloniais. Por exemplo, carregar de cabeça barris de excremento desde a casa para a praia. Não se pode acusar de sujos e propagadores de imundícia os negros, que, quando libertos, deram para barbeiros, dentistas, fabricantes, importadores e outras profissões cujo exercício com evidentes preocupações de higiene. Foi ainda o negro quem animou a vida doméstica, ele que deu alegria aos sons, que animou os bombas meu boi, os cavalos marinhos, os carnavais, as festas de reis. Nos engenhos, tanto nas plantações como dentro da casa, nos tanques de bater roupa, nas cozinhas, lavando roupas, enxugando pratos, fazendo doce, pelando café, nas cidades carregando sacos de açúcar, pianos, sofás de jacarandá. Os negros trabalharam sempre cantando que encheram de alegria africana a vida brasileira. Cheguei na